perder essa semana o programa Viva com Propósitos, preparado para vocês para falar sobre o quê? Artes. Juarez Filho é um pintor já renomado, tem fama no Brasil e no exterior e vai contar conosco como é ser artista no Brasil, as dificuldades, os sonhos, a perseverança, a ousadia. Você vai perder? Não, né? Fora isso, os outros quadros, o Feminina, Retratos da Vida e tantos outros especiais para o seu coração. Te vejo lá! Que bom que você está conosco no Viva com Propósitos, é uma alegria contar com a sua presença. Hoje eu tenho comigo um convidado muito especial, Juarez Filho. 40 anos de estrada já? 40 anos de estrada. É legal fazer 40 anos? Olha, é legal, mas a gente prefere ficar nos 30, eu né? Eu também acho. Mas você tem 10 anos de profissão como pintor, você é um artista já consagrado. Olha, 10 anos de carreira como artista plástico e consagrado, talvez não, né? A gente está em busca de uma projeção, a gente nunca pode parar, né? Tem que sempre caminhar à frente, né? É. Casado com a Cíntia. Casado com a Cíntia. Há quanto tempo? Juntos há 15 anos, casado há 10, 11. Que gostoso. 11 ou 12. Que legal. Como é que você começou a carreira? Olha, eu comecei a carreira lá no Japão. Trabalhava na Honda e comecei a desenhar retratos em grafite como hobby, coisa de final de semana. Aí comecei a presentear alguns amigos brasileiros, japoneses, comecei a vender por coisas assim, $20, ienes na época. E foram 3 anos assim de aprendizado de passatempo. Que legal! Depois voltei para o Brasil e aqui fui fazendo alguns cursos também e fui pegando o gosto da coisa, aí comecei a vender, e ficou ficando mais caro, e aí eu resolvi viver de arte. Que interessante! É. Aí você foi para os Estados Unidos? Aí nesse período eu abri um ateliê aqui em São José dos Campos, num shopping, para pintar retratos em óleo. E aí houve o convite para ir para os Estados Unidos e eu fui pensando em aprimorar essa técnica de retrato em óleo e a ideia era ficar 1 ano no máximo, 1 ano e meio. E aí criei um estilo novo lá, uma arte mais contemporânea e pegou lá nas galerias lá e desse 1 ano acabaram se tornando 7 anos. 7 anos de América. 7 anos de América. Como é que foi essa experiência lá? Foi muito legal porque eu digo que eu fiz uma faculdade de belas artes na prática, né? Eu tinha um ateliê, eu lidava com galerias de arte, colecionadores, leilões, todo o mercado de arte eu aprendi vivendo ele, né? E qual que é a diferença das artes no Japão e nos Estados Unidos? Como é que é isso? Olha, eu não vivi a arte forte no Japão, né? Eu sei que assim é todo um estilo muito voltado, muito fechado, tudo mais. E nos Estados Unidos é uma arte mais aberta, é um mundo mais capitalista, né? Tudo gira em torno de lá. Mas eu gostaria de, assim, 10 anos eu consegui me consolidar bem aqui no Brasil, estou trabalhando bem. E eu gostaria um dia voltar para o Japão como um filho, um descendente de japonês e fazer uma exposição grande lá. Espero que isso aconteça um dia. Tomara, tomara. Então, 7 anos de Estados Unidos, muita experiência, muito aprendizado. E aí chegou a decisão de voltar para o Brasil. Isso. Essa decisão a gente tomou, eu e a Cíntia, porque acho que depois de 7 anos, acho que foi o tempo suficiente para aprender o que tinha que aprender, as partes da arte, do inglês, de viver um mundo sem fronteiras, né, que a América nos possibilita isso. A gente precisa conviver com os nossos pais, com os nossos familiares, a gente quase perdeu todos os amigos que tinha aqui, porque 7 anos fora você... É muito tempo. E aí planejamos e voltamos e está dando muito certo. Como é que é viver de artes no Brasil? Olha... É como viver de arte em qualquer lugar do mundo. Eu costumo falar assim, onde não tem mercado é difícil. E onde tem mercado é tão difícil quanto porque tem muita competição, né? Então lá nos Estados Unidos tinha um mercado pulsante lá que a gente vivia, só que tinha muito artista. No Brasil, evidente, é muito menor esse mercado, mas é difícil bastante. Qual que seria o seu maior obstáculo para você conseguir abrir as portas, para você conseguir chegar... Você já tem portas abertas, graças a Deus. Isso. Olha, o obstáculo é assim, a própria arte em si, as artes plásticas, é uma coisa muito supérflua. Na escala de prioridade da vida humana, ela é a última da fila, né? Pois é. Então a pessoa tão bela. a pessoa vai morar, viver, comer, vestir, passear e depois arte. Então você tem, assim, ao passo que tem poucas pessoas, é uma coisa de prioridade não tão grande. Se você se dedica a isso, você vai ser uma pessoa que vai ser vista, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, tem pouca gente fazendo, né?
Aham. Você teve que lutar muito para conseguir abrir o seu espaço? Lutar bastante. A gente pagou um preço muito alto, assim, de abdicar de patrimônio, de o que ganhamos no Japão, perder investindo em arte. Então, assim, é uma coisa assim que é um preço alto, mas vale a pena. Você está fazendo o que gosta e é um sonho. E isso não é só eu também, a Cíntia está junto. Então, eu costumo dizer que um leva os flashes, mas tem um por detrás carregando o piano, né? Ela é parceirona, né? Nossa, bastante. Eu noto ela super fã, né? Super apoiando, exatamente. super ajudando. Então eu costumo dizer que vai uma assinatura na tela lá, mas por detrás da tela são duas pessoas trabalhando. Isso é muito legal. Esse casamento que é uma parceria, né? Que os dois lutam por um mesmo alvo, Muito, né? Se não fosse por ela, a ajuda dela, a dedicação dela, com certeza não haveria o artista, né? As obras nas paredes hoje. Ela acreditou. Ela acreditou, acredita às vezes mais do que eu. Eu já teve momentos de tentar desistir, de falar, vou parar, vou fazer outra coisa, e ela, não, segura aí que a gente vai conseguir. Que coisa boa. E eu achei interessante que você falou que começou de um hobby, Começou de uma de um hobby. experimentação, né? Exatamente. Eu já tinha 25 anos de idade, já que você revelou a minha idade. Já estava tarde, né? Eu já tinha estudado Direito até o 4º ano, parei, ia voltar depois para terminar. E aí apareceu os retratinhos e ali eu comecei por um hobby que nasceu de final de semana, depois de assistir um filme. E a coisa foi crescendo e eu podia viver disso. Aí seria tão bom se eu pudesse viver de arte, mas ainda guardei 3 anos no Japão, depois mais 1 ano e meio no Brasil, trabalhando com trabalhos de indústria automobilística, até que eu decidi chutar o balde e falar, quer saber, a vida é uma só, se eu não fizer o que eu gosto, lá na frente eu vou me arrepender. Então é melhor, se tiver que arrepender, vou de alguma coisa que eu fiz, né? Puxa, que legal. A gente tem essa impressão que para ser bem sucedido em arte, seja música ou teatro, ou mesmo na pintura, artes plásticas, a gente tem que começar muito cedo. Então, no seu caso, deu para começar mesmo um pouquinho mais tarde? Deu para começar um pouquinho tarde, O ideal seria que se fosse mais cedo, né? Quando eu fiz vestibular, com 17 anos, eu pedi para a diretora da escola me dar um teste vocacional. E ela deu, eu fiz e saiu 5 estrelas para artes plásticas. E na época eu pensei, mas isso não dá dinheiro, ninguém vive de artes. E aí eu falei, qual seria outra alternativa? Publicidade, direito, jornalismo, alguma coisa que você vai persuadir as pessoas. Eu falei, vou fazer direito então, que é o melhor. E aí você vê que não era para ter feito. Que interessante! Que coisa boa. Então, você aconselharia alguém a correr atrás de um sonho, de um hobby, mesmo sendo um pouquinho tarde? Eu aconselho, com certeza. Eu acho que tem muito artista, músico, cantor, ator que está atrás de um emprego por causa do sustento evidente. Não estou criticando, falando para não fazer. Mas se tem um sonho, uma vocação, um dom, eu acho que isso é um dom, um talento que vem de Deus, né? Acho que ele dá para cada ser humano um talento e isso cabe a nós desenterrar ou não enterrar, né, o dom, né? E fazer valer isso que Deus nos deu e trabalhar esse dom. Muito joia. Também acredito nisso. Acredito de todo o meu coração que a gente pode e deve correr atrás daquilo que Deus nos deu, colocou no nosso coração e nos capacitou para, né? Voltamos com você. Nosso programa Viva com Propósitos, hoje falando de artes. Algo tão gostoso, expressão do coração de Deus na vida da gente, né? É verdade. Deus foi o primeiro grande artista, não foi? Foi o primeiro grande artista, exatamente. O criador, o artista é um criador, né? Ele traz à existência coisas que não existem, né? Olha. Puxa, isso é lindo demais. E sabe, eu gosto demais do pôr do sol, por exemplo, porque cada dia parece que ele pinta, né? Um pôr do sol diferente. Aqui em São José tá ficando às vezes tão vermelhinho, é bonito demais. Aquela variação de cores, cada dia diferente, né? Uma paleta diferente, olha só. Então, ele é precioso demais. E nesse sentido, você acredita que Deus tem assim, trazido essa capacitação para você? Como é que você se relaciona com Deus e a sua arte? Olha, eu acredito sim que o dom vem de Deus, né? Em primeiro lugar, a sementinha é colocada ali quando a gente nasce, e às vezes é rápido e às vezes demora para germinar, dar frutos, né? Mas eu acredito sim que há uma inspiração. Às vezes ela pode ser alguns artistas são mais declaradamente explícitos nessa declaração, na pregação do evangelho através das artes, outros menos. Eu, no meu caso, eu tento ser um pouco neutro, porque existe todo um mercado de artes por trás disso, e se você for muito direto, você perde as oportunidades. Mas sabe, na verdade a gente expressa a nossa vida com Deus o tempo todo, né? Não é preciso... Exatamente. Por exemplo, eu poderia pintar a Santa Ceia, ou esses temas mais
diretos, né? Exato. Mas eu achei por bem, a vida, a carreira levou a pintar coisas mais modernas e abstratas, e através da intuição, do sentimento, dos títulos das obras, você fala mais ou demonstra mais a existência de Deus através disso. Né? Francisco de Assis falou com a gente, né? Prega. Mas, se necessário, use palavras. Exatamente. Né? A coisa está na vida da gente, em todas as nossas expressões. É verdade. Né? Esse amor de Deus tão grande, né? Então, você começou pintando lá no Japão, aí você teve a experiência nos Estados Unidos e aí acabou voltando para o Brasil. E aí, na sua chegada no Brasil, se eu não me engano, você passou por uns momentos meio complexos, né? É porque eu fui para lá como retratista. Então, eu comecei a cavar um mercado aqui de retrato e bloqueou tudo, parou e fui para lá. E aí lá eu não conheci ninguém, ninguém me conhecia. Comecei depois de 2 anos só de luta, desenvolver um trabalho. Aí mais 5 anos, aí nesse período a gente entrou em galeria, em mercado, assinamos contratos com representações, eu ganhava por royalties, assinaturas, ou seja, foi muito bom. Fez o nome crescer bastante. E aí eu voltei para o Brasil e aí lá eu tinha mercado e no Brasil não tinha mais. Né? Pois é. Então, e os preços lá em dólar, então eram preços bons e salgados para o Brasil. Se eu fosse vender aqui o que a gente conseguia vender lá, o brasileiro não iria pagar. Então era assim, tinha um mercado e preço alto lá e aqui não tinha mercado nem nada. Aí com o tempo a gente teve que ir fazendo um equilíbrio e tentar abrir mercado aqui e esquecendo um pouco lá, né? Aí graças a Deus agora depois de 3 anos para 4 anos a gente conseguiu equilibrar e graças a Deus ao ponto de agora estar passando em vendas lá e os preços estão melhores no Brasil do que estavam lá. Melhores aqui? Melhores aqui. Que interessante. Graças a Deus, muito bom. Teve, assim, alguma coisa que te ajudou a perseverar esses 3 anos? Olha, eu acho que a fé em Deus, que coloca em nós esse desafio constante, né? E também olhando para trás, tudo que a gente investiu, o tempo, os anos, eu pensei, não vale a pena desistir e tentar outra coisa, porque o que já foi feito e a gente chegou onde chegou, tem que avançar, não pode retroceder, né? Isso. E, às vezes, mesmo que você dê um passo para trás, por cautela ou por precaução, você tem que avançar. Tem as recuadas estratégicas, né? Tem as recuadas estratégicas, Que a gente dá um passinho atrás para poder fazer o sprint, né? Isso, exatamente. O duro é tomar essas decisões, né? De saber a hora de fazer isso. Às vezes a vida de artes, em qualquer escala, vem o desânimo, vem a vontade de parar, é isso mesmo. Mas eu acho que o artista tem em si essa coragem também. Deus põe o dom e põe um pouquinho de coragem também para... Coragem, essa é a palavra interessante. Coragem, ousadia. Isso. Como é que essa ousadia te ajudou? Ajudou pensando assim, eu tenho esse talento, esse dom, gosto de fazer o que eu estou fazendo. Se eu não fizer isso, eu vou ser uma pessoa frustrada na vida, né? E aí eu conversando com a minha esposa, e isso é fundamental, uma parceria, ou família, ou esposa, né, ou filhos, abraçar a causa e não vai que a gente vai dar o suporte. A gente tá junto, né? A gente tá junto, E às vezes fica no anonimato, né? E tem que saber conviver com isso. E para algumas pessoas é difícil, mas no meu caso, a minha esposa soube a gente trabalhar bem isso. Não, vai que estou na retaguarda. Que é uma coisa legal que você estava comentando comigo antes, né? Além da perseverança, de acreditar e de levar adiante o sonho, a ideia da ousadia, do tentar, né? Exatamente. Do tentar. Tentar uma oportunidade, tentar mostrar o rosto ou o trabalho num determinado segmento, não é? Exatamente. Uma frase que eu lembro que eu falei em 2001, em 2002, quando eu resolvi viver de arte e abrir mão de emprego, foi assim... se tiver o pior arrependimento que o ser humano pode ter na vida é o de não ter tentado, né? Pois é. Esse aí é o pior, acho que a pessoa chegar lá com 60, 70 anos e sentado na cadeira e olhar, eu era para ser artista e me aposentei como bancário, por exemplo, né? Dá um exemplo só. Mas eu queria ser artista, por que eu não tentei, né? Acho que é o pior arrependimento que pode ter na vida, né? E esse, graças a Deus, eu não vou ter. Graças a Deus, que coisa boa! Mas eu tenho realmente tido o privilégio de ver alguns dos seus quadros. Tem a série abstrata, mas tem também os desenhos muito preciosos. Eu sou apaixonada por aquele das 3 bailarinas. Gosto demais daquele quadro. Que bom. Quais são os quadros? Assim, você tem um quadro que é o filho mais precioso? Assim? Eu tenho. Esse quadro foi o que abriu as portas para mim lá nos Estados Unidos. Ele se chama Melody, é um violinista. E do nada eu pintei ele na minha sala, eu buscava um tema e ele surgiu assim...
sem planejamento. E foi onde eu vi a divisão da minha carreira. E foi o único que eu guardei lá dos Estados Unidos e trouxe para cá como um acervo meu, assim, né? E guardo com muito carinho. E gosto também de bailarina, eu não danço nada, mas aprecio muito tudo que é arte, assim, música clássica, balé, dança, tudo. Eu Nossa, os quadros nessa área são lindíssimos. É porque eu também gosto muito dessa área, né? Eu sou apaixonada por dança, por música, por todas as expressões, né? Inclusive a pintura. Isso. Assim, tem o lado abstrato e o lado que a gente chama de figurativo, né? Figurativo. Ou figurativo contemporâneo. Eu gosto muito do ser humano, da pessoa, do homem, né? Da mulher. Então eu procuro sempre agregar em qualquer obra a figura da pessoa humana. Como é que é isso do artista desenvolver o seu próprio estilo? Como é que isso vai, assim, tomando forma? No começo você sempre vai copiar algum artista, você é fã de alguém e tende a fazer alguma coisa similar. E aí com o tempo você vai quebrando isso, vai tirando os excessos, vai criando o seu estilo, né? Então normalmente nasce através de um ídolo que você tem na arte, assim. A gente sempre começa de um começo. Sempre começa de um começo. E depois você vai tendo a sua identidade e aí você nasce ali o seu estilo, né? Que hoje o seu já é um estilo facilmente assim, não, isso é Juarez, né? Exatamente. A gente olha assim, a gente sabe que... O bom é quando você chega ao ponto de não precisar assinar mais, que as pessoas conseguem reconhecer sem olhar o nome, né? Isso acho que todo artista luta por isso. Não tirar a assinatura, mas ser reconhecido sem que a pessoa, o leigo, veja o nome, né? Qual que é o seu próximo alvo? Olha, são tantas coisas, tantos alvos que se eu for falar aqui não cabe. Mas é sempre assim, um a mais no dia, né? Uma porta de uma galeria aberta, um convite para uma exposição, para uma entrevista. E em vida ainda estar em grandes museus, né? Puxa, esse é o sonho, acho que de qualquer artista, não deixar para a posteridade, posteridade, né? Eu queria um dia entrar num museu de nome, ou brasileiro ou mundial, e ver a obra ali ao vivo, né? Que legal, que legal. Eu espero mesmo que em Deus você tenha essa alegria, né? Vamos ver. Deus é bom demais. Quanta coisa boa, né? Que Deus tem dado a cada um de nós. Eu quero agradecer a sua presença e chamar os nossos comerciais. Vamos lá agora. Deus é bom, né? Deus é bom, muito bom. Um dia Deus alcançou a sua vida, não foi? Foi. Como é que foi isso? Foi em 87 e eu tinha 14 anos e foi um tempo muito bacana, assim, uma descoberta nova, assim, foi legal. E aí depois eu fui morar nos Estados Unidos e aí conheci a Cíntia lá e aí quando voltamos para o Brasil, ela não era cristã ainda e aí convidei ela para conhecer a PIB. E aí estamos juntos até hoje. Lá, né? Eu acho fenomenal a questão de você ser uma pessoa que Deus tem proporcionado um caminho nas artes, sabe? Porque eu acredito tanto nas artes na mão de Deus, assim, sabe? Eu queria tanto ver, assim, infelizmente tem muita gente usando a arte para destruir as pessoas, né? Para passar mensagens negativas, para fazer apologia alguns valores que não ajudam o ser humano. É verdade. Né? Mas, pelo contrário, trazem um certo sentido de morte, um certo sentido de destruição para aquilo que o ser humano pode ser e viver. Né? E eu acredito muito nas artes andando no caminho contrário. Inspirando, fazendo crescer, trazendo sonhos. Isso. Né? Eu também vejo dessa forma. Eu acho que a arte... Posso falar das artes visuais, que é o meu caso. Ela tem, assim, eu acho que Deus tem um carinho especial por ela e deixa assim, quem consegue reconhecer isso e trabalhar com isso, tem um grande trunfo na mão. Assim, te coloca em lugares importantes e onde, às vezes, uma pessoa com um conhecimento, às vezes até teológico, não entraria onde entraria uma obra de arte ou um artista plástico, né? Então é uma responsabilidade e eu tento trabalhar isso também para um dia fazer bem feito isso que está nas minhas mãos, né? Porque você é um filho de Deus, né? Isso. Eu sei que Deus vai te honrar, eu sei que Ele quer isso, sabe? É verdade. Para você, para sua família. E te levar a lugares altos, né? A gente fala disso, né? Do Senhor mesmo abrindo portas pra gente, né? Como é que você vê a pintura de um quadro, por exemplo? É um filho mesmo pra você? Como é que é isso? É um filho, você tem que ser um pouco assim, como diz o ditado que a gente cria o filho pro mundo, não é? Pois é.
Então, assim, a arte também, você pinta um quadro que é bonito, você às vezes tem aquele entusiasmo, poxa, que bonito, e se admira, né? Fica todo orgulhoso de si, mas você sabe que o ideal é que ele vá para uma parede, que ele saia do ateliê e que ele vá para uma parede onde você às vezes nunca mais vai vê-lo, né? Exatamente. Às vezes tem um retorno, um e-mail, um telefonema, um contato, um elogio. Você às vezes recebe bastante, às vezes até dos Estados Unidos. Eu já em inglês, tudo, pessoas escrevem pelo site. Parabéns, comprei um quadro seu e você pintou para mim. E aí vem a tona, qual quadro que é? Ela manda foto, tudo, e você vê o filho novamente. Mas em muitos casos você não vê mais. Que interessante isso. O Melody está com você. O Melody está comigo, Ele tem filhos, então, que você não larga, vamos dizer assim? Tem ele e tem um outro que é Daniel na Cova dos Leões, que foi o último da minha fase retratista. O Daniel na Cova dos Leões, que é até um tema bíblico, Sim. que eu não costumo pintar, mas esse foi. E depois nasceu o Melody. Foi os únicos dois que eu guardei. Assim, estão à venda também, porque a arte é para isso, né? É ideal que eles estejam em casas das pessoas ou em museus. Mas a gente segura um pouco, né? Isso tá queridinho. Espera um pouquinho, vai ter a hora certa. Você faz um registro de todas as obras? Como é que funciona? Né? O artista plástico, ele faz um registro de tudo? Como é que é isso? Olha, eu faço. A gente tenta ser no ateliê, lá na galeria, bem profissional nesse sentido. Né? A gente faz a catalogação com número, com foto, com título, com as dimensões, com o local onde foi pintado, o estado, o país, numerado, tudo para que a hora que a obra sai, se algum dia alguém pintar e entrar em contato com o Instituto Juarez Filho daqui 50 anos, vai falar, eu estou com a obra número 753. A gente vai olhar no catálogo lá, essa obra é tal, foi pintada... Ou seja, tem todo um registro, né? E para quem compra e para a galeria é uma coisa bem profissional também, sabe que o negócio foi bem feito, com excelência, né? E tem ajudado bastante essa documentação. Às vezes você coloca lá, né, trabalhando, aqui no Facebook, né, os pincéis, as tintas, assim, você tem uma tinta preferida? Tem. Como é que é isso? Como é que isso vai andando na vida de um artista? As redes sociais ajudam bastante, né, a divulgar, você interagir, tudo, e mostrar o trabalho, uma delícia, gostoso. E tem, a gente tem tinta assim, eu trabalho com tinta acrílica e tinta a óleo, né? E graças a Deus, por essa nossa vida fora, tudo, e eu sempre prezei por trabalhar com materiais de qualidade excepcional. Então, todas as tintas são profissionais, são as melhores do mundo, é tudo importado, pincel, tinta, tudo para que o trabalho que sai, a pessoa receba alguma coisa bem feita. É uma curiosidade, assim, tem uma cor que você usa mais? Eu uso bastante a cor, a terra e o vermelho também. São as duas cores que você compra mais porque você gasta mais. Exatamente. E você já fez um registro, assim, de quanta tinta você já gastou na vida? Nem me faz essa pergunta que eu vou ficar... Não é legal? Dá para comprar uns 2 carros de tinta. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, aquele monte de mala, de roupa e mulher, você sabe como que é, né? Era 10 malas da esposa e uma minha. Aí eu peguei e falei, não, pelo menos tinta eu tenho que levar, porque no Brasil é muito caro as tintas importadas. E além de a gente não ter acesso, tem tinta que nem tem aqui. Aí eu trouxe 2 malas só de tinta. 2 malas? 2 malas só de tinta. Olha que legal, gente. E as redes sociais ajudam muito. Hoje eu tenho uma representação em São Paulo que nasceu por causa das redes sociais. A gente tem uma marchand em São Paulo. Posso falar o nome? Sim. Ela chama Elo Pieroni Molina, que um dia, 2 anos atrás, ela elogiou um quadro meu, viu a postagem e caiu numa galeria e ela elogiou a obra. E desse elogio ela comprou um quadro e aí vendeu para umas amigas e foi indo e a coisa não parou mais, deslanchou. Hoje ela é a nossa marchand em São Paulo, representando a gente lá. Isso aí, muito sucesso. Obrigado. Viu? Desejamos mesmo que Deus abençoe essa iniciativa e as outras, né, que virão, né, que realmente nós estamos aí super torcendo por você. Obrigado. E eu vou orar por essa do museu. Com certeza. Então, vou orar. Quando estiver lá, você vai ser a primeira a visitar, então. Que delícia! Deus há de lhe dar essa alegria, em nome de Jesus, né? Amém, vamos sim. Tem algum recadinho que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? Só para fechar o nosso momento juntos aqui? Olha, eu tenho sim. Eu digo sim, se alguém está assistindo e tem o dom, um chamado para arte, para dança, para música, que ela não desista jamais. Vai passar por dificuldades, vai sentir vontade de desistir, isso é natural. Que eu senti várias vezes, ainda sinto. Ou seja, faz parte da vida do artista, mas não desista.
pague o preço que for necessário e vá em frente que você vai ter êxito na sua vida. Eu creio nisso, creio mesmo. Acho que a perseverança é uma chave para a nossa vida, né, gente? Não é verdade? É uma chave, Vamos atrás do nosso sonho e sonho das artes também. Isso. Jores, obrigado. Eu que agradeço, Leila. Muito obrigado por repartir sua história, sua experiência com a gente, incentivar a gente para correr atrás do nosso sonho. Não é? E eu quero convidar todos vocês para conhecerem as obras de Juarez Filho. Há 13 endereços em São Paulo, em São José dos Campos e em São Francisco Xavier. Isso. Né? Estão aí no seu GC para você correr atrás. Há um telefone, há um site. Qual é o site que as pessoas podem visitar? O site é www.juarezfilho.com.br. Obras lindíssimas, coisas assim que inspiram e emocionam. Convido você para conhecer. Muito obrigado por ter estado conosco e até a próxima vez.